Tem gente boa aí. Boa noite. Acho que não tem ninguém ainda online. Bom, vamos começar, então. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Meetup, tá? Em Neuroeducação. Hoje aqui a gente vai receber cinco participações bem especiais para falar do tema como aprimorar o ensino à distância com o uso da neurociência. Eu quero dar as boas-vindas à Inês Pozo, que é palestrante, consultora e escritora internacional, a Irene Reis dos Santos, que é neuropsicoeducadora e fundadora do CORE, a Álida Andrade, que é terapeuta ocupacional e especialista em saúde mental, a Miriam Nunes, que é bióloga e mestre em biotecnologia, e a Ana Lúcia Hahnemann, que é neuropsicopedagoga, clínica e cofundadora e diretora pedagógica da plataforma educacional Neurons. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira participante, a Inês. O que você preparou para a gente? Então, eu pensei muito a respeito, sabe, desse bate-papo, e, assim, existe uma realidade do que é o ensino à distância antes da pandemia e agora. Antes da pandemia, você não tinha essa proliferação, essa quantidade absurda de eventos online acontecendo. Então, eu quero colocar um contexto, aliás, esse contexto é tão importante que a Harvard Business Review, a revista, ela escreveu uma matéria inteirinha sobre o que ela chamou de Zoom fatigue, cansaço de Zoom, e ela usou o Zoom porque, de verdade, foi de todas as plataformas a que mais foi utilizada desde que começou a pandemia, a quarentena e tal. Então, o que eles fizeram? Eles agruparam um conjunto de problemas que eles estavam percebendo que estavam acontecendo em todos os lugares do planeta, e também, claro, algumas dicas, como não podia deixar de ser. Então, eu quero dar esse contexto que a Harvard colocou, e aí pontuar algumas coisas que são entregas minhas mesmo, né? Então, o primeiro problema que eles colocam no artigo é a questão do olho no olho. Aí a gente precisa entender uma coisa, né? O cérebro estava habituado a outra forma de receber e até de transmitir, porque aqui nós estamos falando de duas vias, né? A via que entrega e a via que recebe informações. Então, veja, a gente estava acostumado a um posicionamento com um certo distanciamento. Aqui na tela, a gente fica com um rosto enorme aqui, um olho no olho direto, e o tempo inteiro a gente fica pensando a respeito disso. Será que eu estou bem na foto e coisa do gênero? Na verdade, é uma aproximação incomum para o cérebro, essa aproximação de conversar com alguém só do ombro para cima. Eu perco toda a informação de comunicação não verbal, o gestual, as expressões. É super importante para o cérebro perceber, embora isso não seja consciente na maior parte do tempo, mas perceber como é que está o ritmo respiratório da gente, da pessoa com quem a gente está conversando. Então, veja, a comunicação já é uma coisa delicada. Com a ausência de tantos elementos importantes, fica mais difícil ainda. Isso vai produzindo estresse, tá certo? Outra coisa, qualidade de imagem ruim. Por exemplo, o StreamYard é, na minha opinião, a melhor plataforma de videoconferência do mercado hoje. Deus sabe que desde março eu venho usando absolutamente todas, até o que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E é a que melhor funciona. Mas o que acontece, na verdade, subjetivamente, né? Se a imagem ou o áudio está ruim, eu estou ruim. É assim, eu estou chegando ruim para quem está me vendo. Então, isso também provoca estresse. A questão da concentração é outra questão importante. Tem muita informação vindo aqui. Por exemplo, toda vez que uma pessoa chega num lugar novo, o cérebro tem áreas responsáveis
por escanear esse lugar e procurar se tudo aqui é seguro. Dá para ficar tranquilo? Beleza. Então, quando você entra numa sala presencial, em questão de segundos até, o cérebro escaneia o espaço todo, assimila a informação daquele espaço e ela não muda mais. Então, ele pode relaxar e colocar o foco de concentração dele naquilo que está sendo entregue. Entra no que nós chamamos de efeito tolerância, aquele negócio que depois de alguns minutos você não escuta mais o som do ar-condicionado ou do ventilador. Acontece que aqui na tela você tem que o tempo todo um monte de informações chegando e precisando ser processadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você não tem um ambiente só, você tem o ambiente de tantas pessoas quantas estejam com a câmera aberta. E se alguma coisa na tela de alguém atrair a sua curiosidade, por alguns segundos, alguns blocos de informação você perde porque está processando outra informação. Além disso, imagine isso com muitas pessoas na tela, né? Além disso, você vê o seu próprio rosto. É muito difícil isso acontecer. Eu, por exemplo, não deixo. Mesmo no Zoom, eu peço para ele desligar a minha câmera. As pessoas me veem, eu não me vejo. Então, eu não fico o tempo todo preocupada, o tempo todo, né? É de vez em quando que isso acontece, de ficar corrigindo postura, expressão, ângulo, esse tipo de coisa. Mas se o seu rosto aparecer, necessariamente, em alguns momentos, a gente vai fazer isso, ainda que muito rapidamente. Então, o que acontece aqui? Multitask, todo mundo é. Multitarefa, todo mundo é. Quem não faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo? O que a gente não é multifoco. Alguma coisa vai sair mal feita. Então, com toda essa profusão de informação que vai chegando para a gente, isso vai cansando. Tem uma coisa que a Harvard não abordou e que me espantou. Porque é o seguinte, se por um lado eu tenho todos esses elementos estressores com relação a câmeras abertas, por outro lado, com câmera fechada, eu não tenho feedback. Então, eu não sei se está havendo engajamento, se minha informação, minha comunicação está chegando, eu não vejo expressões de rosto que me digam, oi, não entendi muito bem isso, dá para você repetir. E as próprias pessoas também não veem isso umas nas outras e também não sabem como está o nível de engajamento, de responsividade dos outros. Aí, você sabe, você pode escolher o seu estressor preferido, a câmera aberta com um monte de informação e um monte de distrator, ou a câmera fechada e a angústia de não saber como é que o outro está recebendo isso, tá certo? Agora, o que é que a Harvard não fala, até porque, imagino, não sabe disso? Existe uma área no cérebro chamada giro supramarginal. Eu vou fazer aqui, a mão é o melhor jeito. Tá aparecendo bem aí para vocês? Responde para mim, por favor. Vocês estão vendo meu punho fechado? Sim. Ótimo. Então, imagine que aqui vai acompanhando o meu dedão até chegar nesse Vzinho antes de começar o indicador. Bem aqui, nesse pontinho, onde acontece o vértice, fica o giro supramarginal. E aí fica, no lobo parietal inferior, aí ficam os neurônios sensíveis à noção do tempo. O que acontece com ele aqui? Deixa eu só desligar a Siri, que ela se empolgou aqui. Pronto. Então, nessa região, esses neurônios que são responsáveis pela noção do tempo, eles se cansam facilmente com esse volume tão grande de coisas com as quais ele tem que lidar. E não raro, vamos combinar, numa aula online, né, à distância, você tem os dois distratores, os dois estressores. Você tem as câmeras abertas e as câmeras fechadas. E tem que lidar com tudo isso sem perder o fluxo das ideias. É quase um trabalho hercúleo. Em todo caso, é isso que faz com que, às vezes, a gente esteja no meio de uma aula que a gente sabe, por exemplo, que vai ter 2 horas. Eu, realmente, não aceito fazer nenhum evento online com mais de 2 horas. Mas a gente sabe que algumas instituições exigem uma carga horária maior e você tem que dar aula nessa carga horária, não há o que fazer. Mas, de um modo geral, o que acontece é que vai chegando um momento em que você diz assim, nossa senhora, eu não aguento mais ficar aqui, será que já está perto de acabar?
Então, você acha que já está chegando, tipo, 3 horas, já deu 3 horas de live, de aula, e você olha e passaram-se 15 minutos. E aí vai aumentando a angústia. Aí, as recomendações que a Harvard dá, mais as que eu quero trazer para vocês. Se você reunir tudo que está escrito no artigo, você pode resumir em, 2 frentes. A primeira, evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo, então desligar a sua própria câmera, por exemplo, ou minimizar e pedir para as pessoas minimizarem as delas também, se for o caso. Fechar tudo que é janela, porque o índice de dispersão no online é infinitamente superior do que no presencial. A verdade é que a maioria das pessoas ainda se sente bastante intimidada de ficar mexendo no celular numa aula presencial. Não é só por causa do professor ou da professora, mas também dos companheiros de aula. E aqui não, você tem várias abas abertas no navegador, vários aplicativos e janelas de aplicativos abertas. Entra uma notificação, você está condicionado aí com o olho para aquela notificação. E por uma fração de segundo, você processa essa informação. Pronto, você já perdeu o fluxo das ideias de novo. Então, evitar de fazer várias coisas ao mesmo tempo é fundamental. E, se você precisa mesmo estender por mais de 2 horas uma aula, que você dê alguns intervalos. Em todo caso, eu quero adicionar aqui uma informação que eu aprendi no teatro. Nos anos 90, o que hoje se chama Companhia dos Menestréis se chamava Companhia Oswaldo Montenegro. Isso foi em 94, 95, que eu conheci, aí eu fiquei muito amiga do Oswaldo, e papo vai, papo vem. A gente acabou conversando muito sobre como ele dirigia o teatro. Uma das coisas que eu aprendi com ele e que passou a fazer parte da minha vida foi: não deixa a vovó comer a jujuba. O que é não deixa a vovó comer a jujuba? A vovó chega para o teatro para assistir a peça com a família, para na lojinha e compra um saquinho de jujuba, senta e começa a comer a sua jujubinha. Nisso apagam-se as luzes e a peça começa. E a atenção dela começa a ser atraída para tudo o que está acontecendo no palco, ou ao redor, se a peça se estender para além do palco. Aí, primeiro ela está comendo a jujuba. Aí, de repente, ela para com a jujuba no meio do caminho, olhando as coisas absolutamente encantada. Aí ela joga a jujuba dentro do saquinho, limpa a mão, põe a jujuba no colo e não pega mais a jujuba, porque o que está acontecendo ao redor dela é muito mais interessante e ela não quer perder nada. Como é que a gente faz isso numa aula online? A melhor ferramenta do mundo, storytelling. Veja, não é que você precise começar com Era uma Vez e terminar com E Viveram Felizes para Sempre. É que você pode substituir a blocagem de tópicos, que é muito comum numa aula. Eu falo disso, aí eu termino isso, ok, agora passaremos para, e assim eu vou o tempo todo, tá? E fazer disso uma história com começo, meio e fim. Como é que eu uso o final do bloco 1 para fazer uma ponte orgânica para começar o bloco 2, sem parecer que houve uma separação, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, até porque eu estou dando aula de uma coisa só, ainda que eu tenha que passar por vários elementos, porque não tem como eu entregar tudo de uma vez. Então, a ideia é emotizar. Emotizar foi um verbo cunhado pelo professor Luiz Machado, da Cidade do Cérebro, no Rio de Janeiro, nos anos 70, significa revestir uma informação ou um evento de emoção, de sentimento, de significado. Emotizar significa que eu vou fazer com que a entrega que eu estou fazendo para você contenha algum elemento que provoque uma emoção, um sentimento em você, de forma que eu garanta a produção de acetilcolina. O que acontece aqui é, se eu não conseguir que você produza acetilcolina de alguma forma, então eu não vou. A molécula de informação que chega não tem onde ficar guardada para ser levada para a memória de longo prazo. A gente precisa de acetilcolina, é o neurotransmissor mais importante para a fixação da informação, para a memória de longo prazo, que fica guardadinho aqui na memória de curto prazo, você dorme entre estágio REM de sono e isso vai para a memória de longo prazo, tá certo? Então, eu preciso disso sem emoção,
Não existe aprendizagem de longo prazo, porque emoções são meios que o cérebro, que o sistema nervoso utiliza para levar emoções da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. O Rubem Alves diz isso belíssimamente. Ele diz, aprendo porque amo. Ou eu amo o que eu estou aprendendo, ou eu amo quem está me ensinando, ou eu amo alguém que ama isso. Apaixone-se por mineiro e pão de queijo, você há de experimentar. Então, a curiosidade, que é um sentimento, na verdade é um recurso, ela é instigada se você souber colocar a informação de tal modo que me faça perguntar onde ela quer chegar com isso. Ou, o que isso significa? Mas qual é a resposta, então, dessa pergunta que ela deixou no ar? Quando você induz a pessoa à curiosidade, você já envolve o córtex cingulado, que está diretamente envolvido nas questões de emoção e aprendizagem. Aí você vai conduzindo, o estado está lá. Eu fui induzida à curiosidade, eu estou curiosa, ponto. E segue a história. Quando você, então, entrega a resposta, ou a decifra o que tem que ser decifrado, enfim, satisfaz essa curiosidade, aí outras áreas vão entrar em ação, basicamente, os núcleos da base e o hipocampo, que além de também estarem envolvidos com emoção e aprendizagem, estão envolvidos com memória, principalmente o hipocampo, que é o principal responsável pela formação de novas memórias. Então, o storytelling, ele prende atenção porque ele tem todos os elementos necessários para fazer isso acontecer. E é por isso que eu quero concluir a minha fala nesses últimos 4 minutos com uma história minha, mas que ainda tem a ver com questões de aprendizagem. Nos anos 90, tinha um programa no canal Cultura, na TV Cultura, que se chamava Repórter Eco. E o Repórter Eco, nesse programa específico que eu vou te contar agora, a entrevistadora, a repórter, estava entrevistando um senhorzinho de quase 90 anos de idade, chamado Mestre Kan Ishi Sato. Ele era professor zen, de natação Eido. E aí ela perguntou para ele, como é que você ensina natação, né, senhor? Como é que o senhor ensina natação, né, que não é uma aula sua? Ele respondeu, e eu trouxe isso para a minha vida. Ele disse, eu não ensino e não mando. Ensinando sai cópia, mandando sai escravo. Eu transmito meu espírito. E isso me remete a uma frase que eu amo do Rubem Alves. Ele diz que o que a gente faz é um exercício de imortalidade, porque, de alguma forma, a gente continua a viver pelos olhos, né? nos olhos daqueles que aprenderam a enxergar o mundo pela magia da nossa palavra, independentemente de qual seja essa palavra, independentemente do que seja que a gente está entregando. Então, essa é a minha... Isso foi o que eu arrumei para vocês e para nós hoje. Obrigada, viu, Bruna? Muito bom, obrigada a você pela participação, Inês, foi maravilhoso. E agora eu vou dar a palavra para a Irene. Irene, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bem? Essa mulherada linda aqui, né? Eu entrei bem no momento da Inês, que me acalma com essa voz tão doce, com esses conhecimentos tão poéticos que ela traz. Ela sabe bem o conceito de juntar prosa e poesia para ensinar a gente, né? Que mulherão, que gostoso estar aqui com vocês. Gratidão imensa, viu? Eu começo já direto? Então pode começar. Então tá bom, então vou começar. Achei que a gente tinha alguma outra abordagem. Eu entro aqui, né, subindo na janelinha, vocês já tinham começado alguma coisa antes, então novamente agradeço a todas por essa oportunidade. E a ideia é tentar responder essa pergunta bonita que vocês trouxeram aqui, né? A minha equipe disse, dá um spoiler sobre a resposta disso, né? Como aprimorar o ensino à distância com o uso da neurociência. Perguntinha boa essa e bem desafiante. Eu vou contar um pouco, inspirada no que a Inês fez, eu vou desprezar aqui um pouco minhas anotações, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. Eu sou professora desde os meus 14 anos de idade, sou professora de português e de espanhol, e nos últimos 10 anos eu tenho feito uma transição de carreira para que eu realmente possa atender alunos de diferentes partes do Brasil, ensinar para eles
espanhol e cultura espanhola e tudo mais, online, que é a única maneira de fazer isso. Então, eu ensino idioma online já há bastante tempo, pelo menos há 10 anos, conciliando, né, com as aulas que eu dou em escolas e com outras atividades. Mas a neurociência me ajudou muito a que isso pudesse ser possível, principalmente na questão do vínculo. Como é que você faz vínculo tendo uma tela aqui no meio, né? É muito interessante eu contar para vocês que alguns dos meus alunos eu conheço há mais de 2 ou 3 anos e a gente não teve oportunidade de encontro físico ainda. Olha que interessante. Isso não impede a gente de se amar profundamente, porque a gente consegue justamente estabelecer esse vínculo a partir da história, do compartilhamento da história de vida de cada um. Então, talvez, é só uma hipótese, mas eu tenho usado essa hipótese em algumas das pesquisas que tenho feito, talvez a história de vida seja um bom gancho para a gente, porque quando a gente se interessa pela história da pessoa, por aquilo que ela faz, por aquilo de que ela gosta, a gente consegue se abrir mais para ouvir o que ela tem a dizer. Dentro da minha equipe, eu faço parte da CORE, a Comunidade Reinventando a Educação, que é uma consultoria em educação para o desenvolvimento humano. A gente leva formações para as escolas públicas e privadas em qualquer tema relacionado ao desenvolvimento humano e educação. E quando a gente vai preparar um PowerPoint, a gente tem como estratégia, normalmente, começar por aí, com algumas fotos pessoais, com algumas fotos contando quem a gente é, e eu acho que isso tem um gancho com o que eu peguei o começo da fala da Inês, que é o storytelling, né? Então, contando quem a gente é, do que a gente gosta, o que a gente faz. Então, eu tenho 4 gatos, eu amo gatos, eu escolhi não ter filhos porque o meu sonho era ajudar outras mulheres que tiveram filhos a cuidar desses filhos, principalmente no aspecto educativo. Por isso, o meu sonho não foi a maternidade, parindo um filho, mas foi abrir uma associação, abrir uma consultoria, que é exatamente o que eu faço hoje, e mostro as fotos do meu trabalho, mostro as fotos do que eu faço. Isso vai gerando um vínculo. E no caso das aulas de espanhol, por exemplo, é claro que eu faço tudo isso já em espanhol. Então, esse meu aluno, ele não está preocupado com as regras de gramática, ele não está preocupado com a quantidade de vocabulário que eu quero passar para ele. Ele realmente está envolvido na minha história. E porque ele está envolvido na minha história e gostando dessa história que ele está ouvindo, ele vai aprender o que eu quiser. O que eu quiser. E ele vai aprender o que ele quiser. E isso é que é o mais gostoso, porque ele vai querer aprender. Sabe? Então, eu acho que a neurociência trouxe essa tranquilidade de que eu não preciso pegar um livro e ir ticando. Já ensinei alfabeto, já ensinei verbo no presente, já ensinei verbo no pretérito, agora eu vou ensinar verbo no futuro e condicional. Não, ela me deu a tranquilidade de que eu não preciso ter ordem para ensinar as coisas. As coisas podem ser ensinadas fora daquela ordem que o livro didático disse que eu tinha que fazer. As coisas podem ser ensinadas a partir da motivação de quem está ali para aprender, né? E essa motivação, ela só surge pela troca, e pela troca que passa pelo afetivo. Né? Então, tem muita coisa antes de chegar numa sala de aula, abrir um livro e dizer vim te ensinar matemática ou vim te ensinar gramática. Tem um passo muito grande, que é o passo da humanização. Primeiro, a gente precisa se colocar como seres humanos que têm uma vida, como seres humanos que têm uma história de vida e uma bagagem. Aí a gente se vincula, e aí no momento em que a gente se vincula, a gente compartilha um amor, que vai passar a ser um amor em comum, que é aquele conhecimento que eu estudei. Então, o amor da minha vida é estudar espanhol, é estudar cultura espanhola, eu venho de família espanhola, eu entendo da cultura hispânica. Poxa, que gostoso eu compartilhar isso com o meu aluno. Então, ele vai passar a querer aquilo, a querer estar naquele momento junto comigo. E o aprendizado se dá de maneira muito natural. Às vezes eu dou formações para alguns professores que me perguntam, mas aí como é que você trabalha o condicional? E aí como é que você trabalha o subjuntivo? Eu falo, mas como é que você aprendeu isso na língua materna? De verdade, quando você estava lá no bercinho, a tua mãe ficou te falando assim, olha, filho, isso aqui é subjuntivo, viu? Isso aqui você não pode falar assim, isso aqui é imperativo. Pelo amor de Deus, é claro que não. Inclusive, quando você era criança, você aprendeu o paradigma verbal de maneira muito intuitiva. Você aprendeu que, assim, ó, se comer é eu como e beber é eu bebo, saber só pode ser eu sabo.
E aí a sua mamãe disse assim para você, não é, filho, eu sabo, é eu sei. Não, mamãe, eu que sabo. E você discutiu com a sua mamãe para você dizer que você que sabe, não é verdade? Até você entender que aquilo não seguia um paradigma, aquilo era um verbo irregular. Mas a mamãe não falou para você, não, filhinho, não é eu sabo, porque saber é um verbo irregular. Ela não falou isso para você, não é mesmo? Então, por que quando a gente vai ensinar idioma, e por que quando a gente vai ensinar idioma de maneira EAD, quando a gente vai ensinar usando, né, plataformas e a tela e tudo mais, a gente tem tanto medo de não dar conta. A gente tem uma coisa, eu falo sempre aqui na nossa associação, né, a gente padece de uma doença que é a conteudite, Deus nos livre da conteudite, não é mesmo? Mas a gente tem uma tara por esse negócio de conteúdo. E a gente que é da neurociência tem outra tara, que são os nomes da neurociência, né, Inês? Então, às vezes, a gente não entende nem muito bem, as pessoas nem entendem muito bem a função, como o cérebro está funcionando ali, ou como funciona a aprendizagem, mas que é nome, dá um monte de nome aí que a pessoa, nossa, entra em orgasmo puro, né? Então, a gente precisa relativizar um pouco essas coisas e relaxar um pouco, e só, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar de verdade é quando encontrar um humano, de fato, fazer com que esse encontro seja de alma. E aí todo o resto é verdadeiro e é natural. E não tem forçação, e não tem obrigação, e não tem nada a não ser isso. Né? Então, acho que essa é uma primeira contribuição. Não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo por rodada e tal, mas essa é uma primeira contribuição. Né? Eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa no seguinte sentido: para que serve esse cérebro? Né? Para que ele está aí? Sempre que eu começo uma aula de espanhol ou de qualquer outra coisa que eu vou trabalhar, eu também sou yogaterapeuta, trabalho bastante a questão das inteligências múltiplas, mas, sobretudo, o meu foco está em inteligência socioemocional, inteligência emocional. Eu sempre que eu vou trabalhar sobre isso, eu começo com essa pergunta, né? Para que serve esse cérebro? Bom, então a gente tem o cérebro reptiliano, límbico, e a gente tem o neurocórtex. Bacana, para que serve esse cérebro? A gente não respondeu ainda. Então, em princípio, ele serve para garantir tudo o que ele faz para a gente, é garantir a nossa sobrevivência. Então, talvez, como educadores, a gente tivesse que pensar que aquilo que a gente está passando para o nosso estudante tem que fazer com que ele tenha a sensação de que garante a sobrevivência dele, de que aquilo é essencial, sem aquilo ele não poderia viver jamais. E ele só consegue ter essa sensação quando ele está realmente com o olhinho brilhando, apaixonado por aquilo, né? Por que a gente tem visto, talvez, tantos jovens se mutilando, em depressão, suicídio até, né, gente? Não tem nada mais contrassenso do que a gente pensar em jovens se suicidando, né? Talvez porque falte essa paixão, o despertar da paixão. A paixão é aquilo de que o jovem gosta, aquilo de que a gente gosta. Do que você gosta? Pergunta aí para você agora mesmo. Do que você gosta? Qualquer coisa. Pensa, a primeira coisa que tem na tua cabeça, anota aí, qual que é a tua paixão? A minha é ensinar, a minha educação. Eu sempre soube, eu nunca quis ser outra coisa. Várias pessoas da minha família disseram, não, mas você tem que ser advogada, você é muito articulada, você pode ser juíza, você pode ser não sei o quê. Eu sempre quis ser professora, para desespero familiar, sempre quis ser professora. Né? E sempre, essa é a minha paixão, a educação é a minha paixão, está no meu poro, eu respiro, eu transpiro isso. E aí vem o propósito. Por quê? Olha, gente, a Unicamp eu estou desfilando para vocês. Por que você gosta disso? Qual é o sentido disso? Então, eu amo a educação, essa é a minha paixão, porque eu entendo que isso é o que faz com que a minha existência vale a pena e que eu possa impactar positivamente o mundo em que eu vivo, né? E aí, uma outra coisa que a gente se esquece bastante quando a gente vai crescendo é de brincar, é de jogar, é de unir poesia com arte e tudo mais, né? Então, na verdade, é um pouco assim, o jogo, a poesia e a arte, ela te leva para aquele mundo de quem você é. Só que a gente tem coragem de jogar em sala de aula? Vocês já tiveram em uma escola? Vocês sabem como os diretores normalmente se comportam? Eu sempre fui aquela professora problema nas escolas, até que eu decidi empreender, porque eu falei, não caibo em nenhuma escola mesmo, gente, não tem jeito, né? Vou ser mandada embora, vou sofrer pressão e vou ser repudiado o tempo todo, porque eu não caibo, aí eu quero brincar e as pessoas não querem me deixar brincar. Né? Mas é no jogo que a gente aprende. Eu queria explicar isso, mas as minhas salas de aula eram sempre muito barulhentas, sempre muito bagunçadas, e isso é muito pouco entendido também na escola, né? Mas no momento do jogo, para a criança, o jogo é coisa muito séria. Então, no momento que ela está brincando, que ela está jogando, que ela está brincando com as palavras para a leitura de uma poesia, para a confecção de uma poesia e tal, ela está se conectando com quem ela é de verdade.
E olha só, isso é o que garante, talvez, o sucesso da educação, né? Porque a gente ensinou ao nosso cérebro que aquele conteúdo garante a sobrevivência, então ele é importante, e a gente ensinou isso mostrando paixão por aquilo que a gente está fazendo, mostrando que está totalmente conectado com o nosso propósito e brincando de maneira leve, divertida. Por que o professor precisa ser aquela figurinha com os óculos na ponta do nariz e super bravo, né? Com cara de bravão, com cara de mandão e tal. Olha os memes, né, que aparecem de professor, que desespero, né, os professores dos filmes, né, Harry Potter, de Simpson e tudo mais, que nervoso, que desespero, né, que são esses professores. Eu não quis nunca ser essa figura. Mas aí, quando você não quer ser essa figura, você não se encaixa, né? E você não se encaixa, basicamente, porque as pessoas entendem pouco sobre como funciona o cérebro. As pessoas saem repetindo coisas, né? Quem alguma vez já pensou que a educação pode servir, além de dar os conteúdos chamados cognitivos, né? Ela pode servir para que a gente mude o nosso comportamento. Na verdade, é isso, né? A educação serve para a gente mudar o nosso comportamento. A gente se educa para a gente ser diferente, para a gente ser melhor, não melhor que o outro, porque aí é competição, melhor do que a gente mesmo foi ontem. Né? E será que isso não dá para fazer no online? Será que isso só dá para fazer no presencial? É um pouco estigma isso, né? O online traz muitas contribuições. Olha, eu atrasei aqui para entrar com vocês, porque eu estava online no México. Quando eu poderia estar no México e 1 minuto depois no Brasil? Eu estou no México falando espanhol, com mais de 100 pessoas. Em 1 segundo, eu tiro um clique aqui, ponho um clique aqui e estou falando aqui com o Brasil. E 2 conversas saborosíssimas, 2 conversas enriquecedoras. Então, eu dizia lá, e digo aqui também, a gente nem tem que endeusar a tecnologia e colocá-la num lugar que não lhe pertence, mas a gente, como professora, não pode, em nenhum momento, ignorá-la ou demonizá-la. A gente precisa fazer as pazes com a tecnologia, entendendo, sim, que a tecnologia, com as contribuições da neurociência, por exemplo, sim trazem resultados bastante efetivos. Eu estou no meio de uma MBA em EAD, e estou amando as discussões, não acho que nada do que a gente tem feito online poderia, não acho que é perda, acho que a gente tem se enriquecido muito com isso, né? Então, entendo que a gente precisa parar de demonizar e a gente precisa entender que aprimorar, que a neurociência, sim, aprimora o ensino à distância, porque ela gera vínculo, ela gera, ela gera não, sozinha ela não gera nada. Mas se o educador estiver preparado e se preparando, ela pode gerar vínculo, né? E esse vínculo se gera pela troca. A troca também pode se dar no mundo online, né? Então, algumas perguntas, né, a gente pode se fazer. O que eu sei de neurociência? O que eu preciso saber ainda de neurociência? Né? A neurociência traz muitas perguntas para a gente o tempo todo, e ela traz a proposta de que a gente pense sobre o pensamento, que a gente faça o exercício de metacognição, né? Alguém já fez isso na escola? Alguma aula lá da escola, da educação básica, propôs que você pensasse sobre o seu pensamento? Vamos lembrar que eu sou yoga terapeuta, e aí eu tive que estudar bastante sobre o budismo, e lá no budismo, há mais de 5.000 anos, se fala que você tem que cuidar da qualidade dos seus pensamentos. Mas que professor já começou uma aula perguntando assim para o aluno, ó, não é se você fez a tarefa, é assim, ó, no que você está pensando hoje? Qual é o pensamento que está mais persistente na sua cabecinha? Ele é positivo ou ele é negativo? Sabe por quê? Porque se você começar uma aula online ou presencial assim, você está gerando vínculo. Esse aluno está pensando, ele está perguntando o que eu estou pensando, é sério mesmo isso? Ele quer saber se esse pensamento é positivo ou negativo, e aí você vai completar. Você sabe por quê? Porque quando você pensa coisas negativas, você começa, sobre você principalmente, você começa a criar pensamentos limitantes. Esses pensamentos limitantes podem te impedir de fazer coisas muito grandes na tua vida que você certamente é capaz, entende? Então, assim, você vai conduzindo essa relação preocupado com a pessoa, antes da preocupação com o conteúdo, antes dessa conteudite toda que eu falava no princípio. Eu não sei, gente, como que eu estou, se eu estou entendendo, se eu não estou, então vocês me direcionam. Estou aqui para vocês, tá bom? Acho que essa é a minha primeira contribuição. Obrigada, Irene. Muito boa a palestra, essa aula. E agora a gente vai seguir com a Álida. Vamos ver pessoal. O que ela preparou aí para a gente. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse encontro enriquecedor.
E vou seguir aqui tentando, igual as minhas colegas, como responder essa pergunta. Como aprimorar o ensino à distância com a neuroeducação. Então, a gente está vivendo hoje um momento na qual ninguém, nem do mais experiente, a professora mais experiente, nem acabou de começar aí, consegue compartilhar, consegue dizer a respeito. A pandemia trouxe modificações para a saúde, para a economia, para as relações sociais e principalmente para a educação. Então, estamos todos tentando nos adaptar neste momento. E essa modalidade de ensino, acho que ela veio para ficar. Então, na educação, alguns desafios já estão presentes nesse momento de aulas remotas. E aí eu começo dizendo que a gente teve que se adaptar, tanto os professores quanto os estudantes, para fazer o uso, para ter o domínio dos recursos tecnológicos, que não está sendo fácil. A privação de contato social, a mudança da logística familiar, privação ou adequação das atividades de lazer. Então, a gente está tendo uma maior interação agora com a família. E aí a gente teve uma mudança do ambiente também, das pessoas. Esse ambiente doméstico agora, ele está sendo utilizado como ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que ele é convívio, ele é lazer e utilizado para o estudo, tudo isso ao mesmo tempo. E aí a gente sabe que a aprendizagem ela envolve vários fatores, experiências ligadas às habilidades cognitivas, e para a gente ensinar, além de transmitir conteúdos, a gente também sabe que aprender também não é um processo linear. Depende das características emocionais e sociais envolvidas ao longo da vida e de onde esse estudante está inserido. Então, não é só simplesmente eu chegar e jogar o meu conteúdo para ele através de uma tela. Como é que ele está recebendo isso naquele ambiente familiar e social que ele está vivendo? A gente está num desafio muito grande, porque isso é muito individual. Isso é para cada um. Né? E a cognição, né, a neuroeducação, a neurociência, sem falar que a cognição é um processo que a gente utiliza pelo cérebro para conhecer e organizar as informações por meio de atenção, memória, imaginação, associação, raciocínio. E é importante, então, que as habilidades cognitivas sejam estimuladas, porque elas são grandes responsáveis pelo desempenho nos estudos. E uma baixa habilidade cognitiva faz com que o processamento das informações fique mais difícil, mais lento. E aí a neuroeducação ela defende que cada cérebro reage de uma forma única a cada estímulo. Portanto, então, nesse momento que a gente está falando desse ensino à distância, pela primeira vez os estudantes eles estão tendo que aprimorar essas habilidades cognitivas, principalmente a atenção, a percepção, que são habilidades envolvidas nesse ambiente de aprendizado. E a Inês falou muito bem disso, que a gente tem que, né, dividir essa atenção, a gente tem que entender como é que a gente vai fazer, quais processos eu posso fazer para ficar focado nessa aula que está acontecendo, tanto eu como professor, tanto meu aluno, como que eu vou fazer para ele ficar focado nesses 50 minutos de aula, é muito difícil, tanto para ele quanto para mim. E está todo mundo aprendendo isso junto. Né? Tem sido relatado por muitos pais, eu trabalho muito com crianças também, e aí tem sido muito relatado pelos pais e também muitos alunos, eles têm tido dificuldade em manter esse nível adequado de percepção e atenção nas aulas remotas. Isso está fazendo com que muitas crianças não estejam com aprendizado, crianças e adolescentes, com aprendizado adequado. Tá dando para me ouvir? Tá bem? O som? Tá sim, tá dando para ouvir sim. Tô segurando aqui, porque o meu microfone tá meio... Mas enfim, vamos lá. Então, muitas crianças não estão conseguindo ter a percepção e a atenção adequada para conseguir fazer o aprendizado da forma que deveria ser se ela estivesse dentro de uma sala de aula comum. E isso é preocupante, é muito preocupante. Sendo assim, a gente deve levar em consideração o que é percepção, que é a capacidade cognitiva que a gente tem de captar os estímulos do ambiente através dos nossos sentidos, transmitir ele para o cérebro, para poder representar e interpretar mentalmente. É uma capacidade essencial para a gente ativar o restante das nossas funções cognitivas. E aí, dentro desse ambiente familiar conturbado, como que essa pessoa consegue ter essa percepção adequada? Às vezes ela não consegue. E aí, pela primeira vez, ela está vivenciando isso, às vezes ela acha que ela não está tendo a habilidade cognitiva necessária para poder fazer o aprendizado. Eu não estou dando conta de estudar. Tem muitos estudantes em sofrimento por causa disso. E aí, se o ambiente familiar não está ajustado para esse momento da aula, a percepção está prejudicada e o resto do aprendizado todo.
E além da percepção, a gente também tem que falar muito da atenção, que é a próxima capacidade cognitiva de entrada de informação para o nosso cérebro. Né? A neurociências vem trazer isso para a gente. Então, a capacidade de atenção ela vai consistir do cérebro filtrar o que é realmente importante e excluir as distrações. E aí, esses estímulos externos, é uma mãe chamando, é um telefone tocando, é um cachorro latindo, né? Principalmente crianças que não estão acostumadas com esse tipo de tecnologia, para de prestar atenção na professora assim. A maioria está fechando a câmera e vai fazer outra coisa. Não está dando conta de manter, né? E aí todas essas habilidades elas estão sendo prejudicadas. E aí eu vou focar agora com vocês, com quem está nos assistindo, quais são as 3 principais tipos de atenção que a gente deveria estimular nessas crianças, adolescentes, adultos que estão fazendo também faculdade, todo mundo, para que elas consigam ter um aprendizado melhor. Eu acho que a gente também tem que focar nisso. A neuroeducação traz muito isso, que a gente precisa que todas as nossas funções e habilidades cognitivas estejam adequadas para a gente garantir esse aprendizado de forma adequada. Então, as 3 mais importantes que a gente estava falando é a atenção concentrada ou a concentração, que é caracterizada pela concentração do cérebro em uma atividade só. E a gente conseguir excluir todos os estímulos ao redor. Isso é muito difícil de fazer nesse momento. Mas a gente precisa aprender e estimular essa pessoa que está com esse tipo de dificuldade. A segunda seria a atenção sustentada. E a atenção sustentada é a habilidade da gente manter foco durante uma atividade contínua e repetitiva, quando a mente está focada numa única tarefa. Uma aula de 50 minutos, gente, é muito difícil. E é uma das estratégias que a Inês falou, que a Inês também comentou, da gente conseguir passar o conteúdo para esse aluno no storytelling, no início, meio e fim, consegue fazer com que esse aluno tenha uma atenção sustentada de uma maneira muito mais adequada. Porque se o conteúdo for picado, a atenção dele também vai ser. Ele não vai dar conta de manter o início, meio e fim dessa atividade. Até porque a gente está falando aqui de uma outra atenção que a gente está tendo que aprender a utilizar, que é a atenção dividida. Por quê? A gente tem vários aplicativos abertos, eu tenho várias abas ali no meu Chrome, né, onde você está utilizando para assistir essa aula. Aí o aplicativo WhatsApp chama uma notificação, pronto, minha atenção já está dividida, para mim voltar para essa aula fica muito mais complicado, muito mais dividido. A gente precisa aprender a trabalhar qual atenção a gente quer trabalhar, e aí a gente entra na outra atenção que eu acho que a gente também tem que treinar com esse pessoal, que é a atenção seletiva, que é uma atenção mais consciente. Eu preciso parar de focar no que não é a minha aula, não é né, nesse momento que eu estou de aprendizado. Eu tenho que ter conscientemente o foco. Então, eu preciso fazer com que minha mente permaneça focada naquele momento, naquela aula. E isso é muito difícil, porque o nosso cérebro recebe constantemente estímulos sensoriais, né? Olfativos, táteis, visuais, gustativos, sonoros. O meu celular fez um sinalzinho ali que tem uma notificação, às vezes eu estou esperando essa notificação para parar e vou fazer outra coisa. Então, eu tenho que treinar a minha mente para ficar focada naquela aula. Então, portanto, a gente tem que perceber, podemos perceber que a percepção e a atenção ocorrendo de forma correta, a gente consegue ter sucesso no restante dos nossos processos cognitivos, e isso é muito importante. Eu acho que a neurociências ligada à educação faz com que a gente saiba onde a gente pode treinar de forma mais efetiva para que esse aluno que não está tendo um aprendizado adequado, não porque ele não dá conta de aprender, mas porque neste momento ele está tendo outros distratores. Como que a gente pode fazer isso, né? E aí eu queria puxar um pouquinho aqui para a neuroeducação e falar um pouco da importância disso nesse momento, nesse momento de aulas à distância. Para a gente ter um maior aproveitamento desse conteúdo, é necessário que a gente, então, identifique quais as necessidades de cada aluno, de forma individual, porque cada um vai ter de uma forma diferente, ele vai mostrar o que está ruim, o que está bom nesse ensino à distância. A gente vai ter que melhorar as nossas metodologias, né? Como que essa aula é repassada, como eu monto a minha aula, como que eu quero que a informação seja assimilada. E a gente tem que respeitar, então, o potencial cognitivo de cada um também. E, além disso, eu acho que a gente tem que levar em consideração a neurociências, essa neuroplasticidade, que a gente consegue, sim, aprender e modificar o nosso cérebro para utilizar essas tecnologias. Igual eu falei, eu acho que veio para ficar, então a gente tem que superar essas dificuldades, tentando entender como que
a gente supera a dificuldade de cada aluno com esses distratores que estão ocorrendo, porque é muito diferente. É igual a Inês falou, quando a gente está no ambiente dentro da sala de aula, a gente tem um professor, mas eu tenho meu colega que inibe. Dentro da minha casa, só com uma tela, eu faço o que eu quero, eu fecho a câmera. Então, a gente tem que trabalhar as questões emocionais, sociais e também de aprendizado e neuroplasticidade. E levar em consideração também o protagonismo deste estudante, né? Cada um sabe como é a melhor forma de aprender, como que eu dou conta de assimilar esse conhecimento. Tem gente que realmente não está dando conta do ensino à distância, e a gente tem que respeitar isso e ver como que faz para estimular melhor esse aprendizado. Por fim, eu queria finalizar minha fala que a neuroeducação, então, ela tem algumas práticas podem ser adotadas para facilitar esse processo de ensino. E aí eu vou focar em 4 aqui, para quem está assistindo, para poder pensar nisso e pesquisar mais a fundo depois. A gente, então, tem que avaliar o aluno de forma individual, por meio de mapeamentos cerebrais, testes cognitivos, isso é muito importante. A gente tem que promover atividades que estimulem as funções cognitivas, igual eu falei, a gente tem que fazer esses treinos, e facilitem as sinapses, então, pensar em músicas, treinos de memória, exercícios práticos de raciocínio. A gente tem que abrir o diálogo, espaço para o diálogo, ter uma cultura metodológica adaptativa. Eu, enquanto professora, eu tenho que adaptar a minha aula para que todos que estejam assistindo consigam assimilar este conteúdo de forma adequada à distância. E, por fim, eu acho que a gente tem que identificar também os transtornos comportamentais, as dificuldades de aprendizagem que vão aparecer nesse momento que a gente está aprendendo a fazer o ensino à distância. É isso, eu acho que espero ter contribuído para a discussão. Obrigada para vocês. Eu acho que eu falei bem rápido, eu tenho que falar rápido demais. Obrigada, Alida. Foi super bacana. Obrigada por ter passado o conhecimento aí para a gente, para todo mundo que está assistindo. E agora eu vou passar para a Miriam Nunes continuar. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Bruna. Obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, professoras. Eu não conheço vocês ainda, mas gostaria de conhecer em outros momentos que a gente pudesse se encontrar, tomar um café. Eu acho que a gente pode continuar, né, se relacionando, quem sabe com a afetividade que a própria Irene falou, a própria Inês falou também. Mas, enfim, estamos aqui agora nesse modo online e eu vim compartilhar um pouquinho do que eu tenho de experiência de docência e de neurociência. Bom, as professoras iniciais já falaram muita coisa daquilo que pauta, acredito eu, os maiores desafios que nós estamos tendo nesse ensino remoto. Eu até tenho um pouquinho, assim, de cautela ao falar EAD, porque, na verdade, o que a gente está fazendo, gente, né, é uma gambiarra. A gente adaptou o ensino presencial para o ensino remoto, porque a estratégia AD, ela tem toda uma metodologia, ela tem toda uma estratégia de aprendizagem, de avaliação, de percepção da aprendizagem do aluno. Não tem aula ao vivo, é uma aula que o aluno assiste em um momento que ele pode, as próprias listas de exercício, enfim, tudo. E o Canvas, o Teams e os Avas da vida já estavam aí há muito tempo para esse tipo de ensino, porém a gente nunca teve a oportunidade de usá-los, ou então a gente usava pouquíssimo. Pois bem, chegou a pandemia, a gente teve que nascer a forceps, vários professores novos nascendo a forceps para entender esse mundo de uma hora para outra. Então, nesse sentido, desde que a pandemia entrou, eu sou professora da PUC Campinas, eu já estou lá há 6 anos. E eu já tenho trabalhado muito com os meus alunos desde o início, uma questão que vocês falaram bastante aqui, que foi bem interessante, a questão da afetividade. Eu já tinha percebido que a forma de ensinar, quando você toca as emoções, e a gente sabe isso pela neurociência, a gente estimula muito mais a área da sobrevivência para a gente saber que aquilo é importante, para a gente saber que aquilo é significativo e o ensino se torna mais prazeroso também. Pois bem, entrou a pandemia, e aí? Será que aquela prova que a gente dava de múltipla escolha para a gente saber se a pessoa tinha estudado ou não o conteúdo dá certo?
será, né, que não aplicar coisas com consulta, que era uma coisa que eu já estava pensando há muito tempo, será que prova decorada, aquela coisa, estudei a noite inteira, fiquei lá memorizando aquilo, passou a prova, você fala, e aí, você lembra daquele conceito? Opa, já não lembro mais. Então, eu já estava começando a questionar muito essas coisas, e aí chegou a pandemia, eu falei, olha, eu posso até aplicar aquelas mesmas provas, né, de múltipla escolha aos meus alunos, mas será que eu vou estar realmente medindo o aprendizado deles? E aí, a primeira coisa, né, no primeiro semestre de 2020, a gente meio que foi se atropelando, porque a gente não teve nem tempo de pensar no que estava acontecendo, a gente simplesmente se adaptou. Porém, para esse semestre agora, que a gente já teve uma calmaria, a gente já acalmou as nossas próprias emoções, porque a gente esquece de falar das emoções do professor, né, gente? E como a gente também se impactou com isso, né? Então, depois que estava mais tranquilo, eu pensei, nossa, vou tentar ver algumas disciplinas minhas que tem como adaptar para uma outra forma de avaliar a aprendizagem, que é o tema desse debate todo, e vamos ver se dá certo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a turma e eu fiz um diagnóstico com eles no primeiro dia. Eu falei, pessoal, o que vocês estão achando do ensino remoto? Ai, professora, tá difícil, professora, eu não estou conseguindo, professora isso, professora aquilo. Aí vieram com muitas questões que as professoras aqui já falaram. Dá atenção, professora, eu estou no mesmo quarto que a minha irmã, ela está dormindo, eu não posso falar nada, porque senão eu acordo ela. Professora, eu divido o meu computador com o meu irmão de 10 anos, e a gente precisa o tempo todo estar dividindo o computador, e aí? E aí tudo isso começou a surgir, eu falei, como está a percepção do aprendizado para vocês? E eles falaram, tá meio complicado, professora. Então aí, gente, para essa turma, que é uma turma que eu consegui estabelecer um vínculo bem interessante, eu cheguei e perguntei, falei, como vocês se sentiriam melhor sendo avaliados? E aí eles falaram, bom, a gente, primeira coisa, né, nós não conseguimos, por exemplo, numa aula online, perguntar para os nossos colegas que estão sentados na cadeira aqui do lado se eles entenderam. É isso mesmo que eu entendi? É. Aquelas conversinhas paralelinhas que tinham ali na... Isso foi a primeira coisa que eles falaram que eles tinham muita falta. Aqui, eles falaram assim, alguns muito timidamente abriram o microfone e falaram assim, professora, eu vou falar. Eu acho que o pior mesmo foi perder a convivência com os pares. E não ter a convivência com os pares desmotiva. E a desmotivação leva a toda uma cadeia de processos cerebrais que acaba fazendo com que o ensino remoto fique muito pesado para eles. E aí, tudo bem, eles também se adaptam. Nosso cérebro é maravilhoso, ele se adapta. Nós nos adaptamos, eles se adaptaram também. Então, chegou o momento da avaliação. A minha disciplina, eu dou várias disciplinas lá, mas tem muitas que são... como a Irene falou, né, tem o vírus do conteudismo, que a gente precisa passar muito conteúdo e não tem como a gente escapar daquilo. E, assim, eu realmente tento escapar, mas às vezes não consigo. Mas tem outras disciplinas, que essas que são as que eu amo mesmo, que são essas que a gente passa o conteúdo e dá para a gente avaliar de formas diferentes, alternativas. Então, para essa disciplina, para essa turma específica, eu falei assim, pessoal, tem muito conteúdo que eu passei, mas que tal se a gente fizesse um debate? E eles falaram assim, nossa, que diferente. Aí, o que eu fiz? Eu montei uma estratégia toda paralela para que, durante o debate, eles conseguissem colocar contrapontos, mas, para debater, eles tinham que estar sabendo a teoria. Então, eu fiz isso e foi muito interessante, porque depois que eles brigaram bastante lá entre si, e eu frisei muito com eles isso, falei, gente, olha, vocês precisam entender que vocês estão fazendo aqui um exercício que vocês poderiam encontrar na empresa, no dia de trabalho, em alguma situação de conflito. Isso aqui é a desenvolver habilidades que vocês precisam. Enfim, isso foi muito bom. E agora, no finalzinho, né, essa mesma disciplina tem outra avaliação, e eu pensei no seguinte, bom, passei mais uma parte de conteúdo para vocês. E se a gente transformasse isso em pequenos vídeos? Vamos fazer? E aí eles fizeram, em grupos, e amanhã eles vão me apresentar. Estou super ansiosa. Então, gente, assim, outras coisas que eu fui vendo do ensino remoto. Uma coisa que
Eu acho que foi a Inês que falou no início e que depois fiquei reverberando na minha cabeça, eu falei, gente, como eu nunca pensei nisso antes. A câmera nos intimida. Ver a gente o tempo inteiro nos intimida. Imagina os nossos alunos. Eles têm uma dificuldade imensa de ligar a câmera para falar comigo, um oi que seja. Depois eles já estão desligando. Então, o que eu entendi de tudo isso e de como que nós podemos melhorar o ensino, talvez foi uma coisa que eu notei, que os alunos não têm rotina. Agora que não tem que acordar, pegar a van, tomar banho, né, antes de pegar a van, pegou a van, chega na escola ou na faculdade e está lá esperando a aula começar, está lá presencialmente para ver a aula, tudo aquilo, a falta da rotina, faz deles alunos que ficam propensos a cair em algumas armadilhas. E essas armadilhas são você chegar, ligar o computador, e aí vem o circuito da atenção orientadora, né? O circuito orientador da atenção, que alguém fala o nome ali dele e já está lá assim, ó, olhando. Quem que falou meu nome? Aí perdeu o foco da aula. Ou então chega o pai, fala alguma coisa. Por quê? Como nossa casa virou nosso escritório, nossa sala de aula, nós estamos aqui sujeitos a 1000 distratores. E esses distratores nos atrapalham muito. Então, gente, depois que, né, eu fiz alguns estudos e tal, eu peguei algumas das minhas aulas da neurociência, mesmo que eu dou aula numa pós de neurociência, e eu vi um artigo que eu nunca tinha prestado atenção num detalhe dele, e se encaixa direitinho nesse nosso aspecto. O artigo é do Paul, de 2010. Quem quiser, depois eu passo a referência. Ele colocou um desses aparelhinhos que mede frequência do cérebro, só que no pulso de um estudante de graduação, e deixou o menino ir fazer as atividades diárias dele, ficou monitorando 7 dias. E aí ele tinha que anotar no caderninho exatamente o que ele fazia. Estou vendo TV, estou comendo, estou estudando, estou na festa, alguma coisa assim. E aí, gente, é incrível, porque no gráficozinho assim, que eles colocam da atividade cerebral durante todas essas atividades, a que ele está vendo TV é a que menos tem atividade cerebral. Quase que sabe, uma linha quase que plana. E aí eu fiquei pensando, será que meus alunos estão assim, me vendo aqui na minha câmera? Será que eles estão assim, tipo, quase dormindo me vendo aqui? Então, isso começou a reverberar na minha cabeça também. Eu falei, gente, eu preciso fazer estratégias para pegar esses alunos e engajá-los na minha aula. Então, eu sempre coloco perguntas, assim, no meio da minha aula para... Isso já tinha, né, gente? A gente fazia isso no ensino presencial, mas tinha interação ali. A gente olhava no olhinho deles, eles estavam lá, não sei. Mas aqui a gente não sabe, porque a gente não está vendo a câmera, a gente não sabe nem se ele está ali. Então, eu comecei a fazer a estratégia de realmente pegar a atenção dos alunos durante a aula. E aí eu uso Mentimeter, eu uso enquetes, eu uso vários desses dispositivos. E realmente tem ajudado. Eles se mantêm interessados. E também no chat, né? Então, uma coisa que eu vi uma vez num texto do Rubem Alves, que é uma frase dele, um texto dele, na verdade, que eu gosto muito, que é assim, a arte de produzir fome. Esse é o texto. E ele fala que nós temos que construir nossas maquinetas para a gente poder alcançar os nossos objetivos. E nós, como professores, temos que ensinar os nossos alunos a isso. Mas como que a gente ensina isso? É quando a gente engaja, é quando a gente envolve, é quando a gente envolve os nossos alunos não só na questão do ensino, mas da afetividade também, da proximidade. E nisso veio uma coisa que me deixou muito preocupada, que é a questão das emoções deles durante essa pandemia. Será que eles realmente estão cuidando das emoções? Eu acho que 2020 foi um ano em que a gente viu que a maioria de nós descobrimos que nós temos ansiedade, que a gente pode se deprimir, que a gente tem muitos problemas em isolar da sociedade, muito necessário esse isolamento. Nossa, como é necessário, mas isso traz muitas questões nossas, nós nunca tínhamos passado por isso. Então, ter passado por isso gerou também muitas emoções nos nossos alunos. Será que eles estão conseguindo lidar com isso de forma adequada? Vários alunos meus entrando com atestado médico e tal, e isso me preocupa. Até porque a neurociência já viu e já comprovou que quando a gente está com muitos níveis de cortisol no sangue, que é o hormônio do estresse,
liberados lá para as nossas adrenais, a mando do próprio cérebro, a gente começa a perder alguns neurônios no nosso hipocampo que está no sistema límbico, que está nas emoções, e a gente começa a ficar meio esquecido, as memórias começam a ficar meio difíceis de lembrar, e nisso tudo vem o processo depressivo. Será que, não estou falando que a gente entrou em depressão, mas passamos por fases, talvez fases depressivas. Então, isso tudo é muito delicado, né? Existe um fino balanço nessa orquestra que tem que estar muito bem afinada, que é o nosso cérebro, o nosso corpo, para que tudo funcione adequadamente. Então, pessoal, nós como professores, principalmente nós que somos professores e também neurocientistas, né, meu doutorado todo foi nisso, então é muito gostoso para a gente poder colocar isso em prática, mas isso que nós estamos vivendo hoje foi uma situação completamente atípica, que a gente chegou e falou assim, e agora? Tudo que eu estou falando aqui, o blá, 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 que eu falo na teoria, será que eu consigo colocar isso em prática mesmo? E a gente teve que colocar. Então, foi um ano muito complicado de aprendizado e, né, como que veio essa perguntinha que vocês nos deram, né, como aprimorar o ensino à distância com a ajuda da neurociência. Eu acho que é isso que todo mundo tem falado, é realmente desenvolver nos nossos alunos mecanismos que eles mesmos consigam se autorregular, porque eu acho que essa pandemia chegou para esfregar na nossa cara e na nossa cara dos nossos alunos que muitas vezes a gente não tem disciplina. E quando a gente não tem disciplina, a gente não consegue se autorregular, fazer uma rotina, a gente acaba caindo em armadilhas. Então, essa questão é a questão da atenção também, inibir os distratores, a questão de dormir bem. Se não dormirmos bem, a gente não tem o sono REM, a gente não tem a consolidação das memórias. É também cuidar das emoções da melhor forma, como for possível, de uma forma que a gente não atrapalhe o nosso aprendizado. E também nós, né, como professores, tentar pensar em estratégias que façam com que os alunos vejam aquele conteúdo que já está meio difícil de chegar neles por conta dessas questões todas que a gente vem falando, que eles enxerguem isso de forma significativa. Como que a gente pode levar esse conteúdo para que eles possam aplicar isso no dia a dia deles? Então, eu acho que essa é a maior dos nossos desafios agora. Como avaliar adequadamente nosso aprendizado dos nossos alunos de forma à distância, né? Então, a Álida falou que esse ensino veio para ficar e veio mesmo. Então, como que a gente pode fazer para fazer esse ensino ser mais significativo e efetivo? Então, acho que a gente está aprendendo isso aos poucos, todos os dias um pouquinho. A gente passa por muitas situações que a gente fala, nossa, isso eu nunca tinha passado antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver também que foi um período, pelo menos assim, para nós, de intensa neuroplasticidade, que nós entendemos, aprendemos e consolidamos muita coisa. A gente teve que se adaptar de uma forma inimaginável a tudo que aconteceu. Então, para a gente, foi muito rico nesse sentido. Mas a gente agora precisa também pensar em como que vai ser o impacto que isso vai deixar nos nossos alunos. E essa é a minha maior preocupação agora. Talvez nós, né, que não temos como adivinhar o futuro, nós só podemos fazer algumas suposições. Mas o quanto a gente puder passar o conhecimento de forma que ele fique, seja significativo e agregue, eu acho que já vai ser um grande lucro. E que a gente já vai voltando ao normal aos pouquinhos, para que a gente vá pegando essas pontas soltas e ligando depois de uma forma que eles consigam seguir a carreira deles com sucesso, em todos os níveis aí de ensino. Acho que é isso que eu queria falar, Bruna. Obrigada. Obrigada a você, muito bom. Agora eu vou dar a palavra para a Ana, para finalizar. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Bom, agora minha cachorra resolveu vir aqui também olhar o que está acontecendo. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que tem algo em comum que todas falaram, que também era um motivo de falar desta questão do que a neuroeducação trouxe de contribuição para a educação, né? Justamente essa questão da motivação, da emotivação, dessa questão dessa ligação que a gente precisa ter, esse elo de afetividade com os nossos alunos.
E pensando nisso, eu vou ressaltar algumas situações, como eu trabalho também, tanto como professora, como no lado da clínica também, e eu interajo muito com as escolas, principalmente porque as crianças, elas estão, já as que eu atendo, com muita dificuldade de aprendizagem. Você precisa interagir com a escola para ver como essas crianças estão sendo assistidas, e às vezes eu me choco, porque até eu não teria vontade de assistir aquela aula que o professor está me dizendo que ele está passando para o aluno. E aí, o que é que a gente percebe? Que existe algo que se chama as funções executivas. As funções executivas, elas são recrutadas em todos nós quando a gente precisa utilizar a nossa inteligência fluida para te sair do automatismo e tu fazer algo diferenciado. E o que a gente percebe hoje é que tem muitos professores que estão com as funções executivas disfuncionais. Eles estão funcionando no automático, numa situação que não é mais para utilizar o automático, que eu não vou mais vir com folha mimeografada e mostrar para o aluno, eu não vou botar um quadro ali no fundo da tela e vou escrever no quadro para o meu aluno copiar na casa dele. O quadro lá aparecendo. Mas são situações diferentes. Vamos pensar assim, ó. Não é que eu sou contra, você pode utilizar o quadro, mas o como você vai utilizar esse quadro. Isso tudo a gente tem que pensar, tá? Então, uma situação que eu até mencionei, aconteceu essa semana com uma paciente minha, conversei com os professores da escola dela, então ela me contando que na escola mencionaram que ela toda hora estava saindo da aula, desligava o microfone, desligava a câmera, sumia, né? E chegou no dia que ela veio para atendimento, eu disse, fulana, conversei na tua escola e me disseram isso, que você está desligando a câmera, que você sai. Ai, Ana, pelo amor de Deus, né? Se é para mim ficar ouvindo, então eu fico ouvindo a minha avó, que fica aqui falando comigo também. Eu não vou ficar ouvindo o tempo todo, eu quero uma coisa diferente. Então, paralelo a isso, teve uma outra situação, que interagi também com uma outra escola, que os alunos não estavam querendo mais assistir às aulas online, né? E aí, o que acontecia? As aulas online também era uma aula conteudista, uma aula que depois tu tinha que ir para o Forms e colocar lá os resultados do que aparecia no conteúdo em si. Não tinha, e além de que a própria escrita do professor não era adequado para o nível perceptível da criança. Precisaria ter toda essa narrativa, essa storytelling, para que o aluno depois pudesse entender um processo conceitual mais elevado. Então, por isso que eu mencionei, falta muitas funções executivas para os professores, eles saírem daquele modus operandi da sala de aula e fazerem algo diferenciado, e não trazer esse processo aqui para o virtual, né? Um exemplo que eu dei, você pode trabalhar qualquer conteúdo. Por exemplo, trabalhei com a minha paciente classificação silábica. Ela estava na cozinha, a gente estava fazendo um jogo e ela estava apresentando dificuldade. A avó dela estava sentada do lado porque ela queria aprender como poder ajudar ela. Aí eu disse assim, vó, você tem colheres na sua cozinha? Por favor, coloca as colheres ali na frente dela. Aí eu começava com ela, vamos pensar a palavra bola. Quantas colheres você tem que colocar na minha frente para representar cada pedacinho que a gente abre a boca, né? Aí depois, sapato. E se agora tu tirar aquela colher que é do sá, o que ficou? Quais colheres que sobraram? Então, o pato. Então, é uma forma da criança utilizar aqueles recursos que ela tem ali e ela aprender. E eu não preciso necessariamente estar com um quadro e estar ali com uma folha fotocopiada e enviar para ela. Outra situação, trazer recursos desafiadores. Então, eu tenho sempre imagens, vou mostrando a imagem. Agora, vamos tentar, vamos brincar de soletrar. Quem consegue soletrar essa aqui? Abre seu microfone, vai falar.
Quem consegue, vamos dizer, dizer a palavra, se tivesse que ter algo ao contrário da imagem que está aparecendo ali. Então, tu vai brincando com essa mesma ludicidade, né? E trazendo os recursos de contexto formais, mas que necessariamente tu não precisa seguir a ordem, como a Irene disse, ficar preocupado com o conteúdo que tu tem que passar. Eu trabalhei muitos anos na educação básica também, nunca me preocupei com a questão do conteúdo. Eu sempre dizia, conteúdo é algo que o aluno, ele tem, eu não sei para quê, não sei quem é que estabeleceu que tem que ser aquele conteúdo que tem que dar em tal série. Até hoje eu não entendi por que tem que ser tal conteúdo, quando às vezes os alunos estão sinalizando que eles têm outro interesse naqueles momentos. E eu acho que a gente tem que aproveitar quando o aluno tem aquele interesse, né? E aí tu vai fazendo essa questão de sistematizar. Outra questão que, quando a gente falou das narrativas, das histórias, tu contar as histórias para a criança, tu engajar ela dentro desse contexto, eu trabalho juntamente com o Tiago Eugênio, que está ali assistindo, numa plataforma digital, que é a plataforma educacional Neurons, e a gente traz para clínicos e para educadores, né? Essa plataforma que ela faz um rastreio das habilidades cognitivas e executivas da aprendizagem, mas a gente tem uma proposta a mais. A gente tem uma proposta que vem justamente a história dos personagens, então a gente tem, vou até mostrar aqui, nós temos os nossos personagens, esse aqui é o Axis, porque ele lembra o axônio, né? Então por isso que ele tem essas perninhas compridas. Nós temos todos os nossos personagens, ele tem um nome relacionado com um nome da neurociência, e esses personagens, eles vieram parar aqui no Brasil, no planeta Terra especificamente, né? Não no Brasil somente, porque eles eram de outro planeta e eles foram roubados em suas joias do saber, né? Nas suas aprendizagens. O convite que eles fazem em todas as suas narrativas é que as crianças ajudem eles a conquistar as joias do saber, que foi roubado pelo cortisol, lá no planeta Volans, né? Então, essas joias do saber, elas têm cada uma relacionada com um processo cognitivo, onde a criança, ela precisa, ela entende no meio da narrativa da história, que não tem como ser diferente, a não ser através do empenho dela, através do estudo, através de querer realmente se dedicar e aprender, né? E a história é tão contagiante que as crianças, elas querem os personagens, se elas não têm como ir atrás para comprar, elas querem confeccionar, tanto que a gente até montou um livro, então vem os moldes vazados para que eles confeccionem. Então tem crianças que já fizeram fantoche, tem crianças que já fizeram com EVA, porque elas queriam ter os personagens com elas. Então isso já cria um gancho para que você tenha um estímulo para aprendizagem. Outra questão que a gente trabalha muito com a perspectiva da gamificação. E a gamificação, ao contrário do que muitos pensam, ela não é só jogos. Elas são os elementos dos jogos que a gente traz para dentro do contexto, no caso ali da plataforma Neurons, né? De tu ter o ganho, de tu ter pontos, de você ganhar cards digitais, que vem fazer com que a criança ela visualize sempre lá na parte do usuário dela, quando ela teve um esforço muito grande. Então, eu como professor ou eu como clínica, eu posso inserir lá a joia do saber da leitura, né? Um aprendiz de leitura, um mestre de leitura, ou um proficiente em leitura. E isso entusiasma tanto, porque eu tenho uma paciente que ela vive em casa, ela praticamente tem um déficit muito grande relativos à memória, porque os pais biológicos dela eram usuários de drogas, né? Mas mesmo assim, com toda a dificuldade que ela tinha, ela está no 4º ano e não estava alfabetizada, através dos neurons.
ela se empolgou de tal maneira que ela já está até escrevendo textos. E isso é um ganho significativo, porque ela quer muito ajudar esses personagens. E ela se identificou muito com a nossa personagem Lina, que é uma personagem que tem, não vou pegar agora para não virar, os óculos, né? E essa personagem, ela é muito inteligente, só que ela é desatenta. E por causa dessa desatenção, ela não consegue fazer as coisas de modo funcional. E ela disse assim, Ana, mas essa sou eu. Eu sou assim também, eu sou muito inteligente, mas às vezes eu não consigo porque eu me perco, né, nas atividades. Então, a gente vai trabalhando com a criança e vai sempre fazendo. Mas que modo tu pode fazer diferente para que você consiga ajudar a personagem a conquistar a joia do saber? E automaticamente, você está falando da criança, você não está falando do personagem, né? Só que ela se introjeta de tal maneira. Outra questão que eu fiquei pensando na própria questão da gamificação, o que você, na verdade, está fazendo quando você trabalha a gamificação? Você está mudando a neurofisiologia daquela criança, daquele paciente, porque nós tivemos experiências de pessoas que nos contaram que estão utilizando com idosos e eles estão se sentindo motivados porque eles estão aprendendo através de personagens infantis, né, a utilizar recursos tecnológicos que na época deles eles não puderam utilizar. E aí, a partir dessa colocação que uma das pessoas que o utiliza mencionou, eu comecei a pensar o porquê a gamificação faz tanta diferença na vida da pessoa. Justamente essa mudança de estado fisiológico. Eu saio daquela situação que eu não sei, eu estou conquistando atributos, pontuações, cards digitais, ou então, na minha época, eu dava estrelinhas, né, dentro de um potinho para a criança, então ela guardava aquelas estrelinhas no potinho, o professor dá muito certinho, então, o correto, o certo, ou um coraçãozinho que está tudo bem, isso tudo é um processo de gamificação, né, tu querer ir atrás, o aluno chegar lá e dizer, mas eu também quero, fulano ganhou, eu também quero, o que ele fez de diferente que eu também quero fazer para ter? Então, isso tudo faz com que o aluno se sente motivado, né? E essas questões, independente de ser criança, independente de ser adolescente, adulto, nós precisamos trazer para esse ambiente virtual. As nossas aulas, elas têm que ser a melhor possível, independente de eu estar lá na aula presencial, independente de eu estar na aula virtual. O aluno tem que chegar naquela situação. Eu quero mais ter aula com aquele professor, né? Porque a aula dele é diferente, a aula dele é encantadora. Eu acho que é esta a grande contribuição que a neurociência ela traz muito, né? O quanto o professor ele ainda é a figura principal da aprendizagem. Não que ele é o dono do conteúdo, o dono do saber. Não. Ele é o que conduz o aluno a querer cada vez mais e se apaixonar por aquilo que ele está fazendo. E isso, sim, é modificar completamente a neurofisiologia de alguém. Minha contribuição é mais breve, é isso mesmo. Parabéns, nossa, muito bom. Obrigada, Ana. Bom, olha, antes de a gente continuar aqui com a live, eu queria agradecer a professora Inês por ter participado. Infelizmente, ela não vai poder ficar com a gente até o final, porque ela tem um compromisso. Mas muito obrigada. Eu me programei... Obrigada, Bruna. É que, assim, eu me programei até às 9 e eu queria aproveitar, porque aconteceram duas coisas muito interessantes enquanto eu estava ouvindo todas vocês falarem, né? Eu, ao contrário de vocês, nunca trabalhei e não trabalho com crianças, eu trabalho com adultos em empresas, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. E a diferença entre treinar e desenvolver é que treinar é fazer melhor, tem a ver com repetição, mas desenvolver é com ser melhor. Se você não expande a consciência,
não rola. E aí eu fiquei ouvindo vocês falarem 50 minutos de aula, 50 minutos de aula, e no meu universo existem aulas de 8 horas. 2 dias seguidos, 8 horas, na frente do computador. Por isso que eu falei para vocês, o meu parâmetro era no máximo 2 horas, mas eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu tinha muito preconceito com o EAD, mas muito mesmo. Por sorte, o trabalho do meu coração é viés inconscientes, trabalhar contra o preconceito, né? Diversidade e inclusão. E aí eu tive um cliente que disse, não dá, minha única verba é para EAD. Se você não puder gravar os vídeos, a gente não vai poder fazer o trabalho. Aí, não, por favor, eu não vou deixar de fazer a minha parte nisso só porque não pode ser presencial. E eu descobri que dava, sim, para fazer uma coisa lúdica e divertida, mesmo gravada. Eu uso muito vídeos. Na verdade, o Tiago Eugênio sabe que eu me especializei em pegar filme, série, desenho animado, comercial, piada, o que vocês imaginarem que é usado para entretenimento, para transformar em ferramenta didática ou condução do conteúdo, né? E então, quando eu descobri isso e vim para esse universo, eu tive uma experiência quase surreal. Eu descobri que se a gente tiver uma construção específica, e que aqui, claro, o tempo não permite dizer qual é, mas passa por tudo isso que eu falei para vocês que eu uso, e o que a Irene nomeou melhor do que eu mesma, que é uma combinação entre prosa e poesia, passa por tudo isso, mas o fato é que, assim, a gente tem um consenso geral na neurociência de que 15 minutos é um tempo razoável para se considerar uma concentração de uma pessoa em uma coisa só. Então, a cada 15 minutos, eu dou o elemento de dispersão, que é a cena do filme, ou da série, ou comercial, ou a pegadinha no vídeo, o que quer que seja, de modo que você disperse, mas ainda dentro do conteúdo, né? E aí, o que aconteceu? Eu tenho um curso que agora é só online, não pode mais ser presencial, de formação em neurociências aplicadas, e eu converti para módulos de 2 horas. E eu me transformei numa espécie de série ambulante. Eu me especializei em deixar um monte de curiosidades que são o gancho para a próxima aula, a ponto de dar 2 horas de aula à noite, né? E as pessoas dizerem, você não é nem louca de acabar a aula agora, pode tratar de continuar. Você não me conhece. E assim fica o gancho. Mas, acima de tudo, o que eu queria mesmo, a forma como eu quero me despedir de vocês, tem a ver, Ana, com a última coisa que você falou, que imediatamente me lembrou uma poesia do Eduardo Galeano, que se chama A Função da Arte. E é com esse texto curtinho que eu quero me despedir de vocês. O texto diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, por enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava em frente a seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. É isso, Ana. É essa que eu acho que é a função de qualquer pessoa que queira transmitir seu espírito. É ajudar alguém a olhar uma coisa que é grande demais e se encantar com isso. Você começa com Rubem Alves, termina com Galeano, pelo amor de Deus, vai ser perfeita assim aí em casa. Para vocês todas. Um beijo enorme. Depois do meu compromisso, eu vou vir ver tudo que aconteceu aqui, tá bom? Beijo. Tchau. Beijão para vocês. Tchau.
Bom, então agora, meninas, eu queria saber de vocês, eu queria que vocês comentassem sobre o conteúdo que a gente falou hoje aqui, sobre tudo que foi passado. Acho que cortou. Para qualquer um falar, Bruna, cortou tudo para mim, eu não entendi nada do que você falou. Isso, pode. Imagina, eu queria saber, queria que vocês comentassem, né, sobre o conteúdo que foi passado hoje à noite aqui para a gente. Bacana, posso contribuir. Eu queria retomar algumas coisas que foram ditas, mas voltar também sendo coerente, né, com a minha maneira de trabalhar, que é trabalhar com história de vida. Queria retomar uma questão da minha história de vida. Primeiro, eu queria dizer que eu tirei uma foto das nossas caras quando a Ana Lúcia mostrou o Axiom para a gente ver como a gente fica em meio a uma narrativa, né? Todo mundo com cara de sorriso, todo mundo feliz, todo mundo com cara de criança, com a mãozinha aqui no rosto, a Miriam estava tão linda. Então, assim, é muito bacana como quando alguém fala assim, ó, vou contar uma história, pronto, a nossa postura corporal muda e ela passa a ser aberta para a recepção daquela história, né? Então, eu peguei essa foto desse nosso momento, já mandei para o Cauê, depois ele distribui para a gente, vou botar nas minhas redes sociais também, porque é incrível como isso acontece. Tem muito a ver com o início das falas, né, que era o storytelling e tudo mais, com o que eu disse que eu procuro pesquisar, né, sobre narrativas de vida, e com como o cérebro funciona. O cérebro funciona assim, ele tem interesse por histórias, né? Mas quando a gente fala de mente, a gente fala que a nossa mente, pelo menos em yogaterapia e na neurociência, nas investigações em geral, a gente sabe que a mente ela é flutuante. Então, imagina que ela vai flutuando de ideia em ideia e uma ideia vai se enganchando, se conectando na outra e fazendo 1000 associações. Você imagina que o cérebro normal das pessoas é assim. Agora, consegue imaginar como é o cérebro de uma pessoa hiperativa? Como é que ela faz esse processo? Né? Então, eu comecei a estudar neurociência e fui me tornar yogaterapeuta porque eu sou hiperativa, com dupla excepcionalidade em altas habilidades. Isso significa o quê? Que eu sou aquela pessoa mega acelerada, em estado normal, não neuropsicoeducada, mega acelerada, que acha que todo mundo no entorno é lerdo e burro. Né? Então, o que essa pessoa precisa? De um neuropsicotreinamento de verdade, para entender que não é assim, para conseguir se situar, para conseguir entender esse cérebro sem tomar remédios. É uma pessoa hiperativa, alguém disse, acho, não sei se foi a Miriam ou a Álida, mas enfim, acho que foi a Álida, produz muito cortisol, essa hiperatividade mesmo produz muito cortisol. O que acontece com esse cortisol? Ele inibe a nossa função executiva, a nossa tomada de decisão. Então, a gente não toma decisão com sapiência quando a gente está com um nível de cortisol super elevado, né? E a hiperatividade coloca a gente nessa condição. Eu não aceitei tomar nenhum tipo de remédio. Achei que eu precisava dar conta daquilo sem as intervenções medicamentosas e fui apoiada, obviamente, por uma equipe multidisciplinar. Mas eu só comecei a pensar tudo isso, sabe quando? Quando eu me tornei professora de escola. Porque como aluna, eu sempre era aquela criatura indesejada, que acaba a tarefa antes, que sempre demanda muito do professor, que já fui como aluna professora, porque, claro, o que acontece com o aluno hiperativo? Ele termina antes, o professor dá uma folhinha, manda ele entregar para o amiguinho, fala para ele explicar a lição para o amiguinho que não terminou ainda, ele faz a lição dele, faz a lição de todo mundo, ele perturba também, eu era essa pessoa. Né? Então, você imagina só que em meio a eu... E eu entendia que eu era um pouco diferente dos meus amigos e tal, mas quando eu me tornei professora de escola, em sala de aula, eu comecei a me identificar justamente com esses maus elementos. Então, ai, nossa, esse também é assim? Nossa, mas não para quieto um minuto. Gente, parece eu. Nossa, mas olha só as conexões que essa criatura fez, olha só. Enfim. E aí, isso, ninguém prepara a gente também na graduação. A primeira graduação foi em letras, né? E ninguém tinha me falado isso. Eu fiz o USP, fiz letras, fiz licenciatura plena, portanto, passei pela Faculdade de Educação da USP também. E eu não tinha tido essa formação na USP sobre hiperatividade e sobre as questões relacionadas à hiperatividade. Enfim, não tinha tido nada disso. Então, eu fui procurar essas formações e fui procurar estudar neurociência. E quanto mais eu estudava a neurociência, mais eu percebia que a neurociência trazia um suporte
teórico, mas me levava para uma prática que era suportada, digamos, pela yoga, né? Pela yoga terapia. Então, eu fui buscar os recursos de yoga terapia, primeiro fazendo em mim, eu como aluna de yoga, entendendo um pouco sobre como desacelerar esse cérebro, como diminuir o ritmo desse cérebro louco que sai fazendo associações e associa tudo com tudo, está sempre acelerado e tudo mais. E, a partir das práticas físicas, diminuir esse processo mental, unir o físico com o mental, que é uma pendência da escola, né? Ou você tem educação física, ou você tem matemática, ou você tem as matérias que trabalham a parte cognitiva, ou você tem as coisas que trabalham a física, mas não se juntam as coisas, não é? E o yoga, a definição de yoga é exatamente união, é uma união entre a unidade corpo, cérebro, mente, né? Então, eu fui praticar isso em mim, incorporar, literalmente, passar pelo meu corpo, né? Para eu poder dar conta de entender como esse meu aluno também podia processar isso. Então, a identidade que eu estabeleci com o meu aluno fez com que eu também me cuidasse para poder cuidar desse meu aluno, né? Então, quando a gente lida com o online, a questão da hiperatividade também aparece. Mas daí vem uma pergunta anterior, né? Mas será que é normal a aula está atraente? Então, o problema é o EAD? Né? Parece que não, parece que a aula presencial está sofrendo um fracasso grande, a gente tem evasão no ensino médio, as crianças não querem mais estudar, e um dos motivos, de acordo com recentes pesquisas, é exatamente o desinteresse, a desconexão entre aquilo que é ensinado e a aplicação daquilo no mundo real, a efetividade daquilo no mundo real e tal, né? Então, a questão talvez não seja mesmo o presencial, o dilema entre presencial e EAD, né? Que é o dilema que a gente está vivendo de maneira mais intensa agora. Talvez a questão seja como tornar atraente no presencial ou no EAD. E aí, pensando no exemplo extremo, que é o exemplo do hiperativo, né? Eu sou o exemplo extremo, meu aluno hiperativo é o exemplo extremo. Muito complicado para a gente que tem hiperatividade ficar tanto tempo diante da tela, porque esse é meu trabalho, eu fiz uma transição de carreira, lembra que eu falei? Para eu estar aqui exatamente fazendo o que eu estou fazendo. E eu sabia o quão desafiante ia ser isso para mim. Então, na minha rotina, eu preciso estabelecer pausas para eu desacelerar, para eu acelerar o corpo, já que eu fiquei tanto tempo aqui mentalmente conectada. Mas como eu sou hiperativa, eu fui buscar recursos para que a aula fosse interessante para mim como aluna, mas também fosse interessante quando eu fosse professora. Então, a Inês falou, alguém falou em algum momento, sobre sobre a cada 15 minutinhos fazer perguntas, né? Essas perguntas que sequestram a atenção do meu aluno para mim. Essas perguntas sequestram a atenção do meu aluno para mim exatamente porque eu torno o meu aluno partícipe daquele conteúdo que eu não estou mais dando, mas eu estou tecendo fio a fio junto com esse aluno. Essa é a boniteza do processo, né? Então, se no online ou no presencial, mas já que a gente está falando dos desafios, né, do ensino à distância, se nesse ensino à distância eu procuro estar presente e nessa presença eu procuro engajar o meu aluno com perguntas que o tragam para a construção do conhecimento junto comigo, sem que eu tenha que entregar para ele de bandeja aquilo, esse pode ser um bom caminho para aprimorar, e um caminho validado pela neurociência, obviamente, para aprimorar o ensino EAD, né? E aí, de novo, esse hiperativo tem muita dificuldade de ficar concentrado em uma coisa só, de ficar parado em uma coisa só, que está automaticamente fazendo conexões e falando com o outro, né? Então, construir junto, o fazer, o permitir que o aluno produza durante o processo fundamental. A Miriam falou antes uma coisa muito assertiva, que a gente tem visto muitas vezes nas escolas, nas instituições educativas, é uma gambiarra uma gambiarra do conceito de educação à distância, né? A gente tem transposto simplesmente o que é presencial para o online como se isso fosse possível, né? E não é possível. Então, talvez o que a gente precisasse fazer nesse momento fosse justamente personalizar esse online, entendendo que ele precisa, sim, de mais recursos, de mais pausas, de mais tempos de pergunta, de mais tempos de produção coletiva, né? Que talvez no presencial, talvez, e só talvez, no presencial você consiga ficar mais tempo falando e transmitindo um conteúdo, mas no online você precisa obrigatoriamente envolver, engajar na produção.
na produção. E essa é uma falha da nossa formação como professores também, né? Porque a gente foi formado para dar respostas, a gente foi formado para entregar, a gente foi formado para ensinar, a gente foi formado para dar tudo pronto. E aí a gente precisa se desconstruir como educador, para a gente entender que a gente precisa fazer perguntas, essas perguntas geram engajamento, esse engajamento gera um novo conhecimento que necessariamente vai ser muito melhor do que aquele conhecimento que eu colocaria ali pronto no prato, sabe? Então, eu acho que isso retoma um pouco do que a gente falou, inclusive, sobre a atenção. É sim a nossa obrigação sequestrar a atenção desse aluno. E o sequestro da atenção desse aluno, mas eu não sou divertida, eu não sou engraçada, eu não sei fazer piada no meio da aula. Como é que eu vou? Minha aula tem que ser show? Eu ouço muito professor dizendo isso, né? Então agora é isso, né? Então a minha aula tem que ser um stand-up, tem que virar show. Não, não é isso. Você pode ser quem você é, só que esse você tem que fazer parzinho com o seu aluno, entendendo que o seu aluno também tem um saber relevante, também tem um saber necessário, também tem um saber para você aprender, né? Então, essa postura de humildade do professor que constrói, que tece junto, é um exercício que a gente ainda precisa fazer e é uma oportunidade que essa pandemia brindou, ofereceu para a gente e talvez nem todo mundo tenha conseguido aproveitar, porque está lá na frente, não está aqui presente, vivendo esse momento, mas está lá na frente pensando na volta, pensando na normalidade e quando a gente voltar, como é que vai ser e tal. Cara, fica aqui, curte esse momento presente. O yoga está dizendo isso para a gente, nós, yoga terapeutas, estamos dizendo isso. Vem cá para o presente, olha para esse cenário, vê o que você está vivendo aqui, vive isso intensamente, com todos os seus aprendizados, fazendo uma correta leitura de território. Lembra aquilo lá que o Paulo Freire falava, que antes da leitura da palavra, preciso fazer a leitura de mundo? Essa leitura de mundo é fundamental em qualquer tempo. Né? Então, isso que a Miriam fez, de perguntar para o aluno, né? Mas está funcionando para você? Mas como foi para você? Professora, mas eu tenho problema com o meu cachorro, a minha conexão, eu não tenho internet, eu estou usando meu celular. Isso é leitura de mundo. Como é que antes de ensinar qualquer conteúdo, eu não faço essa leitura de mundo? Não é? Como é que pode uma coisa como essa? Bom, eu vou colocar PowerPoint para o meu aluno. Bom, mas se a conexão dele é lenta, será que aquilo vai ser bom para ele? Talvez o melhor seja usar essa luzinha aí atrás mesmo e mostrar para ele aqui na tela com recursos que eu tenho. Então, eu vou buscando inovações, nunca sozinha. Talvez o grande problema que nós educadores temos é que nós ficamos sozinhos, isolados, solitários. Então, se a gente mudar, talvez, a perspectiva da educação, de uma educação solitária, que faz tudo e responde tudo, para uma educação solidária, que faz que não é a única responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da aula, talvez também fique mais divertido e mais leve para a gente ser professor. E daí, olha que coisa boa, também a nossa imagem social muda, porque a gente tem visto, eu não aceito me ver como fracassada, que o mercado me veja como fracassada. Eu vou ao médico e digo, estou com uma dor de garganta, o senhor pode ver para mim? Ele diz, você é professora? Eu sou, coitado. Mas é uma cara de pena que faz o infeliz, dá vontade de bater nele. Então, olha só como a gente dá pena, né, socialmente. Então, como é que a gente faz para mudar essa imagem que a sociedade tem da gente? A gente muda primeiro, né? A gente se reinventa primeiro, a gente se valoriza primeiro, a gente fica feliz com o que a gente está fazendo. E aí escolhe também, né? Que vai ficar feliz, escolhe, porque ser feliz é uma escolha, é um exercício diário, escolhe que vai ficar feliz, independentemente daquilo que está ganhando. Eu acho que eu ganho muito bem pelo meu trabalho, estou sim sendo muito bem remunerada, e se eu acho que não estou, eu mudo, eu faço a minha transição de carreira, vou fazer uma outra coisa, entende? Mas o que não dá para fazer, o tempo todo ficar reclamando e buscando muletas, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Então, eu acho que voltando, né, a pensar em como o nosso cérebro funciona, se o nosso cérebro é flutuante, o cérebro hiperativo ou não, a característica principal dele é essa flutuação e essa conexão constante de ideias com ideias e de saberes e tudo mais, e eu preciso manter esse meu aluno focado, eu preciso mantê-lo na frente da tela, a escola fez isso, né, os 50 minutos do presencial passou a ser 50 minutos na tela, então se eu preciso mantê-lo 50 minutos na tela, como é que eu faço isso? Sozinha? Não. Inclusive, eu abro para o meu aluno. Ali, eu não estou sabendo fazer isso, não. Como é que vocês acham que a gente tem que fazer? O assunto da aula hoje é tal. Como é que a gente vai lidar com esse assunto aí? Vocês me ajudam? Alguém vai ter um vídeo, um meme, uma piada, um texto, vai aumentar o repertório da tua aula. A tarefa de casa já sai pronta, sabe? Já sai
pronta. Você gasta muito menos tempo na sua casa, você garante que o aprendizado se deu e foi efetivo. E aí, não é bem assim, porque tem aluno que até compartilha palavrão, piadinha suja, faz meme do professor. É verdade. Então, você também aproveita isso para trabalhar valores. Olha que momento bacana de você usar tudo isso como recurso pedagógico e trabalhar valores. Né? É uma baita oportunidade que a gente não pode desperdiçar nesse momento de pandemia. Enfim, se a gente tem neuroplasticidade cerebral, e a gente tem, mas se a gente tem, a gente de fato tem, né? Nesse momento, a gente aprendeu um montão de coisas e a gente está tentando se adaptar a isso, né? É totalmente contrário ao que a gente fazia, sim, mas o cérebro tem a capacidade de aprender coisas novas sempre, sempre. Né? Então, vamos aproveitar essa capacidade, vamos ver como é que a gente pode aprender e aprimorar de maneira ainda melhor. Alguém também falou, eu acho que foi a Miriam, não sei, sobre a questão da avaliação. Como é que a gente tem, foi, né, Miriam? Como é que a gente tem avaliado os nossos alunos, né? E isso, de novo, vale para o online, vale para o presencial. Normalmente, as avaliações têm acontecido pensando no resultado de 0 a 10. Ah, errou, acertou, 0 a 10, essa é a nota. E aí a gente esquece de um aprendizado importante do Vygotsky, né, que falava tanto para a gente sobre cérebro, sobre mente, sobre neurociência, inclusive, né, que é a zona de desenvolvimento proximal. De onde esse aluno partiu e onde ele chegou, é isso que eu preciso avaliar, tanto no online quanto no presencial, e é isso que eu preciso devolver para o meu aluno como feedback. O Thiago Eugênio falou ainda há pouco sobre feedback, né? Como que eu devolvo para esse aluno a avaliação, mostrando para ele, olha aqui, você saiu daqui, você chegou aqui, olha que bacana. Ou, inclusive, eu perco o medo da reprovação, dizendo para ele o seguinte, ó, não é que você não aprendeu o conteúdo XYZ e aquela fórmula super complicada de matemática, não é isso. É que aqui, ó, você não obteve evolução, você não subiu do lugar que você estava, não houve um desenvolvimento para o lugar que você poderia chegar. Então, não é que você está se ferrando, você tem uma oportunidade de amadurecer agora e conseguir se desenvolver melhor a partir desses conteúdos. E não a partir desse momento a mais que você tem, não de conteúdos, hein? Pelo amor de Deus. A partir desse momento extra que você tem, você consegue se desenvolver um pouco mais. Eu estou aqui, eu vou te ajudar, vamos fazer junto, vamos observar melhor esse desenvolvimento. A gente tira também o tabu da reprovação. Não significa também ir para o extremo, de, então vai lá e reprova todo mundo, porque eu decido que o aluno não chegou no nível que eu achava que ele devia chegar. A avaliação, ela também é conjunta. A autoavaliação precisa fazer parte do processo. E é tão bonito quando a gente conta com o olhar do aluno se autoavaliando, né? É tão bonito quando ele tem a oportunidade de dizer o que ele achou do processo. Ah, mas tem aluno que vai mentir, não sei. Tem sim, é verdade. Mas eu garanto para vocês que a maior parte vai dizer a verdade, vai ser transparente, vai ser sincero, vai dizer, falhei nisso, podia ter feito outra coisa. Quando você simplesmente devolve um instrumento de avaliação escrito e põe de 0 a 10, ou pior, você põe lá um aplicativo que põe um score e pronto, você perdeu uma baita chance de humanizar. Você perdeu uma baita chance de se relacionar com esse estudante, de humanizá-lo, de trazê-lo para uma relação de construção, de neuroplasticidade efetiva. Por que neuroplasticidade efetiva? Porque ele poderia, a partir do teu feedback, mudar de comportamento. Isso é ou não é neuroplasticidade? Ele mudou de comportamento, ele repensou toda a prática dele, ele conseguiu agora fazer diferente, amadurecer e se desenvolver no processo. Então, acho que essas eram as minhas contribuições. Eu acho que a gente tem que pensar do viés da yoga terapia, do viés da neurociência, a gente precisa pensar em âncoras, em ganchos para essa atenção. E eu entendo e enfatizo que a melhor âncora, quando a gente está fazendo meditação, eu não sei se vocês já fizeram meditação, eu pratico há muitos anos por conta da hiperatividade, a primeira âncora que eu em sala de aula, eu sugiro para os meus alunos que pratiquem, no comecinho de cada aula, se você fizer essa prática, é muito rápida, vai funcionar. Você pega o dedão como âncora, pega assim, ó, põe o teu dedão aqui na ponta do nariz, olha para ele, estende o seu braço e continua olhando para ele. Faça 5 respirações, repita 5 respirações nesse movimento.
Gente, vocês percebem a velocidade com que eu falo? Eu também dou meditação guiada nessa velocidade porque é a minha velocidade. Então, quem diminui a velocidade é o meditante. Quem diminui a velocidade é o praticante, entende? Mas ele está aqui com a âncora. Nesse caso, é o dedão dele. É uma coisa, é ele. O dedão dele é a âncora, ele levou para cá, ele ficou olhando para o dedão. Por quê? Porque ele está exercitando o foco, a concentração. Ele é imperativo, afinal de contas. Ele está tentando fazer o que a Alida bem comentou, de apagar, diminuir ou eliminar os ruídos externos, essa coisa aqui, ó, que está acontecendo aqui do lado. Ele está aqui, esse é o gancho dele, essa é a âncora dele para meditar. Isso também vale. E o que ele está produzindo nesse momento no cérebro dele? Desaceleração. Ele está desacelerando todo aquele turbilhão de pensamentos que ele tinha. Isso funciona para um começo de uma aula, isso funciona no meio de atividades, isso funciona a qualquer momento que você perceber, você notar que aquele aluno já não está mais ali. Ele está disperso, ele está com o amiguinho, ele está olhando outra coisa ali na tela. Para tudo, faz exercício, puxa para a respiração, diminui esse cérebro acelerado, faz ele estar ali com você. Isso é essa é uma prática psicofísica. E, além disso, aquelas âncoras e aqueles ganchos que eu sugeri anteriormente, de criar junto a atividade. Fazer uma perguntinha que dispare a curiosidade e que, a partir da curiosidade, crie e retroalimente uma nova a formação de um novo saber, de um novo conhecimento tecido entre todos. Acho que era essa a minha contribuição. Eu vou encerrar, vou vendo vocês, claro, obviamente não vou sair da tela, mas queria encerrar minha participação, Bruna, agradecendo vocês, agradecendo todas por me ouvir, o público que está aí com a gente o tempo todo, aí fiel, né, gente? Então, valeu, obrigadão, gente, beijo grande. Obrigada a você, Irene. A gente ainda tem um tempinho, alguém mais quer falar? A Álida? Pode ir. Queria complementar um pouquinho pela fala da Irene, quando ela comenta que ela foi uma estudante com TDAH. E aí eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu também trabalho com consultoria e inclusão escolar. E aí, inclusão está sendo um desafio muito grande para a gente, primeiro no presencial, ela é muito complicada, ela é muito difícil, a gente tem uma lei brasileira de inclusão aí para garantir que esses estudantes tenham essa inclusão de forma efetiva, e a neurociências é o maior aliado para esses estudantes. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa em inclusão, a gente vai logo naquele aluno estigmatizado, que a gente fala assim, nossa, a criança que tem paralisia cerebral, uma criança com síndrome de Down, mas aí eu vou ampliar para vocês, porque a inclusão não precisa de laudo. Não precisa ser somente para aquele aluno que a gente sabe que tem algum comprometimento motor ou até mesmo cognitivo, mas a gente encontra muito dentro da sala de aula uma criança que tem um TDAH não diagnosticado. A gente encontra um aluno que tem um autismo não diagnosticado. Às vezes a gente encontra uma dificuldade cognitiva que pode ser trabalhada e não precisa de diagnóstico, mas esse é um aluno de inclusão. Então, se no ensino presencial isso já era um desafio, vamos parar para pensar agora como incluir esse aluno à distância. Está muito mais difícil, porque a gente por enquanto, a gente ainda não conseguiu consolidar como que isso vai funcionar para o aluno típico. Imagina um aluno atípico, como que eu vou fazer adaptações razoáveis, como que eu vou fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual, porque aí agora eu tenho que pensar nesse aluno individualmente. Então, a neuroeducação, ela é uma grande aliada e é um grande desafio a gente também pensar agora para o aluno de inclusão nesse ensino remoto. Eu só queria complementar para deixar essa perguntinha aí. Como que a gente vai trabalhar com esses alunos? Um grande desafio. Olha, eu diria, Álida, que existem tantas metodologias quanto alunos. Então, a gente precisa fazer o exercício da humildade de desenvolver, sim, uma metodologia por aluno. Aí a tecnologia pode ajudar a gente a personalizar essa metodologia, sem a gente ter tanto medo, né? Mas a gente não pode continuar achando que uma educação de massa vai resolver as questões da inclusão ou qualquer questão de aprendizado, né? Quanto mais personalizada, mais efetiva. É isso que a neurociência tem demonstrado também, não é verdade? Queria contribuir um pouquinho também, para finalizar também a participação, porque eu sei que o nosso tempo está curto, mas só falar que eu assino embaixo com as coisas que a Irene falou a respeito de avaliação, porque daquele debate que eu até mencionei, que eu falei, eu dei uma autoavaliação para os meus alunos, eles foram muito sinceros. E foi incrível. Você não espera que, né, os alunos vão falar, nossa, eu quero tirar 10. Não, eles foram lá, não, fulano contribuiu mais e tudo. Então, eles realmente se colocaram no espaço de se avaliar, e foi muito interessante isso. E também falar que gostei muito do que você falou, Irene, sobre a zona do desenvolvimento, né, lá do Vygotsky,
E que é exatamente isso, que eu não sou pedagoga, não estudei pedagogia, mas eu vejo muito do que eu aplico, e é legal isso, né, de ver que existem outras formas, né, da gente ver a educação. Então, eu gostei muito do que você falou, e inclusive da lousa, a Ana Lúcia também falou, e assim, é uma questão que a gente traz muito com a gente, né, que a gente precisa às vezes se desapegar. Eu coloquei essa lousa aqui pensando assim, nossa, será que eu vou precisar dela? Porque eu faço muito uso da lousa no presencial. E, gente, eu quase não usei. E ela tá aqui com âncora. Olha o que eu falei, né? Da âncora. Ela é tua âncora. Ela te deu a segurança de que vai dar tudo certo. Afinal, eu tenho minha lousa. Eu não vou usar para nada, mas é minha âncora. Exato. E assim, eu usei pouco. O pouco que eu usei foi muito útil. Mas assim, eu fiquei, caramba, né? Então, isso da gente se reinventar, trazer novas visões para visão de mundo que a gente tem agora, é muito importante, né? Da gente se livrar dessas âncoras nossas e reinventar. Então, era isso, Bruna. São muitas discussões frutíferas, né? Então, eu sou muito privilegiada de ter participado, aprendi muito com Obrigada vocês a você hoje. também. Obrigada. Ana, quer acrescentar alguma coisa também? Sim, até em função do que a Alida falou, da questão até desse processo todo de inclusão. Uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhava na educação básica, né? Eu acho que eu realmente fui entender o processo de inclusão quando eu percebi que a inclusão não é algo que uma lei que te faça fazer esse processo de inclusão, mas é algo que brota dentro de ti e que quando tu se dá conta disso, você como professor, você não... você começa a delegar para que todos também venham participar, para que todos os alunos venham participar como coadjuvantes no processo de aprendizagem um do outro. E eu acho que isso que a gente tem que trazer para o virtual também. Muitos professores às vezes colocam, mas os alunos não querem nem abrir a câmera. Faz um dia de... não tem o dia de pijama das crianças, então um dia de máscara, todo mundo vem de máscara para a câmera, vem de algo diferenciado, vem com alguma situação inusitada, deixa tal dia, tal aluno trazer qual seria o tema da aula, ele organizar a aula, ele fazer a aula, sair um pouco dessa centralização da figura do professor, né? Que ela já era muito forte dentro da sala de aula, mas a própria perspectiva de mudança de metodologias de ensino foi mostrando para a gente que o quanto mais tem essa interação, muito maior é o engajamento dos alunos, né? E isso também tem que ir para o virtual, tem que mudar um pouquinho essa visão que se tem de aprendizagem, do que é aprendizagem e do que é ensino. E só uma coisa, gente, eu queria falar. Ana, eu fiquei tão interessada nos seus livros que você falou, que você tem com os seus personagens. Onde que a gente encontra para comprar? Nós temos um livro que é o Neurons e as Joias do Saber. Ele está disponibilizado dentro da plataforma. Temos também, a gente, como disponibilizou para muitos locais, nós temos grupos no Telegram, e dentro lá do Telegram tem o grupo também. Nós não colocamos à venda, a gente disponibilizou ele, e temos proposta de próximos livros também, onde daí vem a história de cada personagem e o jogo no qual ele participa, que vai ajudar na intervenção daquela habilidade que estava perdida, né? Legal, depois eu vou procurar. Obrigada. De nada. Legal, meninas. Bom, então acho que é isso, né? Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um encontro super produtivo e rico em conteúdo. Eu espero que todos tenham gostado, assim como eu gostei. E eu queria agradecer mesmo. Muito obrigada, meninas, por essa noite incrível. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.